Jesus. 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 Aleluia. 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 Você pode encher este lugar, encher o teu coração com ações de graças. Que essas ações de graças cheguem até os teus lábios e podemos anunciar, agradecer o que Deus tem feito em nossas vidas neste dia. Amém? Você pode levantar suas mãos. Veja o que está no seu coração para agradecer. Flui. Flui naquilo que está no teu coração. Deixa chegar na tua boca. Verbaliza isso. Traz à existência. Enquanto pensamos, nada foi construído ainda. Mas quando falamos, não há mais volta. Já falamos. Deus pode confirmar, Deus pode até mesmo endireitar, mas algo já aconteceu. Se você não queria ter feito nada depois que falou, não há mais volta, já fez. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele sabe tudo aquilo que você iria falar. Por isso Ele quer te ajudar a falar as coisas certas. Levanta as tuas mãos e diz: Pai, obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo alimento que chegou até nós neste dia. Obrigado, Pai, pela roupa que estamos vestindo. Obrigado pelo transporte que nos trouxe até aqui, pelos livramentos deste dia, aqueles que nós soubemos ou até mesmo aqueles que nem soubemos, mas os teus anjos estão acampados ao nosso respeito, Pai. Obrigado porque o Senhor providenciou que esse culto existisse, acontecesse hoje. Obrigado por todos aqueles que aqui estão. Obrigado por eu estar presente, por esse privilégio de estar aqui com meus irmãos, de estarmos juntos aqui neste lugar. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor já está contemplando esse momento, está recebendo o nosso culto a Ti, porque é em nome de Jesus que apresentamos este culto a Ti. Obrigado pela pessoa do Teu Santo Espírito, que está conosco, que se manifesta nesse lugar. Obrigado. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, ressuscitou, nos salvou. Obrigado, obrigado, obrigado. Porque Jesus pagou um alto preço, comprando as nossas vidas. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Você pode cumprimentar a pessoa que está ao seu lado, dá um sorriso bem grande para ele. Veja o que você colheu. Se vai colher um sorriso também, com certeza. Aquilo que plantamos, colhemos. Aleluia. E você pode sentar. Muito obrigado ao grupo de louvor. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você está com expectativa para essa noite? Deixa eu mudar a pergunta. Você está precisando de algo esta noite? Não, pastor, não preciso de nada não. Sou grato a Deus por tudo e do mais dele. Aleluia. Eu estava pensando ali, antes de mais nada, graça e paz a todos. Aqueles que estiverem com crianças, se estiverem nos visitando a primeira vez, nós entendemos o contexto. E não se sinta condenado a criança estar aí, mas talvez ela escute algumas coisas que não vai ser dentro do contexto dela. E lá em cima temos uma sala na linguagem dela, que ela vai brincar, ela vai receber da palavra. Mas não se sinta condenado ou condenada se a criança por algum motivo tiver com dificuldade de ir. Mas começa a gerar expectativa que ela vai. Começa a crer que ela vai receber a palavra também para ela. Porque Deus não quer que você deixe de receber aquilo que Ele tem para você essa noite.
Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu estava ali meditando no meio dos louvores sobre a palavra desta noite. E eu estava com expectativa, sabe de quê, irmãos? Uma intervenção divina nas nossas vidas. O Espírito Santo gosta de ir além do meu esboço. Não é além da palavra, é além do meu esboço. E ele trouxe algo no meu coração que eu gostaria de ler para você, que não faz parte do tema específico para hoje, mas é a palavra, amém? Amém. Mateus 18, 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você aqui está reunido no nome de Jesus? Amém. João 14, não se preocupe de projetar agora, mas se der, Deus, não se preocupe. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus falou, e Jesus não mente. João capítulo 14 também, capítulo 14 ainda, versículo 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Uau! Você guarda a palavra de Deus? Amém. Pega a sua Bíblia. Se você está com a Bíblia eletrônica, você pega seu celular, smartphone, tablet. Se você não trouxe Bíblia, você crê que vai trazer a próxima vez, viu? Amém. Se não tem Bíblia, crê que vai ganhar uma de presente. Amém? Ou compra, investe. Mas pegue sua Bíblia, segure ela em suas mãos, comece a fazer Satanás ficar com mais medo. Comece assim a exaltar ela assim, ó, levantar, ó. Eita, ele está começando a tremer lá embaixo. Aí você diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga comigo: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga comigo: eu vou fazer o que a Bíblia diz para eu fazer. E uma última confissão, diga assim: eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. Você estará onde? Você estará onde? Em Cristo. Diga comigo: estou em Cristo. Uau! É hoje. Há um tema em nosso coração para ministrarmos que Deus trouxe. Eu creio que foi que Deus que trouxe no meu coração. E Ele vai confirmar a palavra dEle enquanto você ouve. E você vai ter a convicção sobre isso. Os sinais são para aqueles que não creem. Aquele que crê não precisa nem de sinal, mas Deus é tão bom que Ele vai confirmar com milagres. Quem chegou aqui com doença vai sair sarado. Quem chegou aqui desempregado, se prepare, porque depois que você sair daqui vai chegar uma ligação para você. Quem chegou aqui desanimado, se prepare que você vai ficar rindo à toa. Se guardar o que for ministrado. Tem um se. Tem um se, diga comigo: tem um se. Aleluia, glória a Deus. Uau. Vamos falar sobre um princípio das Escrituras que tem a ver sobre fé. Nesse mês, algumas pessoas têm sido levantadas por Deus aqui para falar sobre fé. Eu soube que Rossini esteve ministrando aqui e foi uma bênção. Você foi abençoado? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas vou assistir. Eu estou dizendo até publicamente para me trazer a obrigação de assistir, inclusive. Mas eu já soube que foi uma bênção. E nesse mês algumas pessoas vão ser levantadas para falar sobre esse tema. E nessa noite vamos falar sobre a maneira bíblica de liberar a sua fé. Diga comigo: há uma maneira bíblica para eu fazer a minha fé trazer resultados. Há uma maneira bíblica. Como liberar a minha fé ou a sua fé? Você tem fé? Você aceitou a Jesus como Senhor da sua vida? Mas você falou que Ele é Senhor? Ou só aceitou no coração? Você falou com a sua boca que Jesus é o seu Senhor? Uau, então algo aconteceu. Algo aconteceu. Abra por favor em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Aleluia. Aleluia. Versículo 9.
Aleluia. Eu creio que Ítala ministrou louvor profeticamente quando disse: riam. Você sabia que você já achou Romanos capítulo 10? Você sabia que até alguns estudiosos têm dito que o seu corpo natural, e eu estou falando sobre alguns estudiosos, não estou apresentando aqui como verdade absoluta, porque a palavra de Deus é a verdade absoluta, amém? Mas é interessante que ele diz que o seu corpo natural, ele não tem como discernir se você está rindo porque achou graça e está alegre, ou se está rindo porque decidiu rir, mesmo sem graça você decidiu rir. Ele não tem como discernir, então ele começa a produzir substâncias que fazem bem para a sua saúde, independente se você está rindo porque está alegre, achando graça de algo, ou porque você está obedecendo o que a ministra louvor disse, deu uma gargalhada. Do mesmo jeito, seu corpo já está usufruindo do resultado do rir. Faça assim, Você quer tomar um pouco de remédio? Tome agora, faça assim, Aleluia. Fé é você crer antes de ver. Então você já está rindo pelo que você vai receber. Está rindo pela fé. Eu posso rir pela fé, pastor? Pode. Você começa começa a fluir de dentro, irmãos. Há uma fonte de alegria aqui dentro. Você começa meio sem graça, aleluia. Você acha que eu estou atuando aqui na frente? Aleluia. Aleluia. Uau. Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se, diga comigo, tem um se. Com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Diga comigo, com o coração eu creio e vou para uma posição de justiça. Diga comigo, com a boca eu confesso Jesus como Senhor e recebo tudo aquilo que Ele fez por mim na cruz. Aleluia. Essa palavra confessar, se nós formos estudar ela no grego, eu tenho mencionado isso algumas vezes aqui, ela fala sobre entrar numa concordância, estar de acordo com. Quando você confessa Jesus como Senhor da sua vida, você está concordando com o que a palavra de Deus fala a respeito de Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há promessas a respeito de Jesus. Quando você entra em acordo com a palavra de Deus, tudo aquilo que está prometido na palavra de Deus sobre aquele assunto começa a ser trazido à existência. Por quê? Porque você creu no coração no que a Bíblia disse, a palavra de Deus chegou até você, você ouviu, fé foi gerado, você creu na palavra e decidiu que aquilo que a palavra de Deus disse é para acontecer na sua vida. E quando você decide isso, você tem que falar. Amém. E quando você fala, você entra num princípio sobrenatural que nós vamos meditar essa noite. Amém? Antes de falarmos de uma maneira bem específica sobre a maneira bíblica de liberarmos a nossa fé, eu gostaria de trazer aqui um entendimento sobre essa palavra confessar. Você vai encontrar isso num livro maravilhoso, que eu nem sei se estão vendendo aí, não se preocupe, não estou querendo vender o meu, esse é meu, viu? Esse é meu, não estou querendo vender o meu não, mas é um livro que me abençoa muito toda vez que eu vou estudar ele, que é Curso de Estudos da Fé Bíblica. Curso de Estudos da Fé Bíblica, é do irmão Kenneth Hagin.
É um livro poderoso, amado. Se você tiver a oportunidade de comprar, compre. Se não tiver a oportunidade, crie a oportunidade e compre. Mas nesse livro você vai, dentro de 4 capítulos, são 4 partes, parte 1, 2, 3 e 4, sobre como liberar a sua fé. O irmão Kenneth Hagin vai trazer um ensinamento precioso sobre confissão. E ele menciona algo que eu gostaria de externar para você, que na Bíblia está apresentado para nós, que há 4 tipos de confissões bíblicas. 4 tipos de confissões liberando a fé. Diga comigo, há 4 tipos de confissões de liberar a fé. 4 tipos. O primeiro tipo fala sobre a confissão que o judeu precisava fazer naquele tempo que Jesus estava aqui, que João Batista estava aqui anunciando a vinda de Jesus, depois do próprio Jesus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículo 4. Marcos 1, 4. Marcos 1, 4. E o versículo 5 também. Vamos ler pelo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, diga comigo, confessando os pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Vá no mesmo capítulo para o versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aleluia. Diga comigo, os judeus precisavam e precisam de salvação. Então, o primeiro tipo de confissão na Bíblia que nós encontramos é um tipo de confissão relacionada a um povo escolhido por Deus, um povo que é um povo abençoado por Deus, mas mesmo assim precisa de salvação. Amém. Precisa reconhecer Jesus como Senhor. E João Batista falava que era necessário que eles se arrependessem dos pecados. Jesus continuou dizendo: arrependei-vos. Então, os judeus precisavam se apresentar, eram batizados por João Batista no rio Jordão, e eles não eram salvos naquele momento. Os judeus naquele momento que estavam sendo batizados por João Batista, eles não estavam recebendo a salvação, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz e ainda não tinha ressuscitado. Eles estavam apenas recebendo uma exortação de um profeta, dizendo que eles precisavam mudar a direção que eles estavam caminhando. E esse mesmo profeta anunciava a vinda daquele que iria salvar aqueles judeus de todos os pecados. Então digo, o primeiro tipo de confissão é a confissão do povo judeu. Amém? Vá por favor para João capítulo 16. João capítulo 16. Eu vou pedir à mídia que quando for postar hoje algo no Instagram, mencione da terceira parte da pregação. Amém? Que vai ser a maneira bíblica de liberarmos a nossa fé. Então digo, o primeiro tipo é a confissão de pecados dos judeus. João capítulo 16, versículo 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Diga comigo, do pecado. Diga comigo, do pecado. Observe que é no singular. O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Não é dos pecados. É do pecado. Há um pecado que o Espírito Santo convencerá o mundo. Vamos continuar.
da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então vamos ler novamente o versículo 8 e o início do versículo 9. Quando o Espírito Santo vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como assim do pecado? Versículo 9 explica: do pecado porque não creem em mim. Então o segundo tipo de confissão na Bíblia, confissão de fé, é a confissão do pecado dos pecadores. É a confissão dos pecadores. Primeira confissão do povo judeu, dos pecados, aquilo que estava contrário à aliança da lei. Eles tinham aliança, essa aliança tinha ordenanças, e se ele quebrasse aquelas ordenanças, eles precisavam confessar. Isso apontava para eles que eles precisavam de um Salvador. Eles não iriam e nem irão conseguir não errar nunca. Vão precisar de um Salvador. Então aquele confissão de pecados não dava salvação para o povo judeu. O segundo tipo de confissão é a confissão do pecado daqueles que não tinham aliança. Os gentios, povos distantes de Deus. Ou seja, talvez alguém aqui possa ter descendência, linhagem judaica. Eu acredito que não. Então se ninguém aqui tem pais, avós judeus, ninguém aqui tem essa linhagem original lá do povo de Israel, então você faz parte desse segundo tipo de confissão, a confissão do pecado. Como assim do pecado? Versículo 9 diz: do pecado porque não creem em mim. Há um pecado que o mundo ele comete, e enquanto o mundo cometer esse pecado, não vai ter a vida eterna com Deus. Qual é o pecado? Segundo as Escrituras, não crer em Jesus. Diga comigo: há um pecado que levará as pessoas para distante de Deus. Que pecado é esse? Não crer em Jesus. E essa distância, se alguém morrer e não confessar Jesus como Senhor, vai estar distante eternamente de Deus. Pastor, o senhor está pregando medo. Eu não estou pregando medo, eu estou falando a verdade. Estou pregando salvação. Mas isso nos leva também a entender algumas coisas que são libertadores, amados. Tem pessoas que chegam nas igrejas, tem pessoas que conversam com crentes e não aceitam Jesus como Senhor, porque elas dizem numa só boca. Aqui no Brasil, elas falam isso. Falei com outros missionários ou um outro missionário fora do Brasil e ele escutou a mesma coisa. Pense bem, você vai evangelizar alguém na rua e ele está dizendo que não quer aceitar Jesus, e ele responde para você, ele diz que frase? Não estou. Só eu sei que tem. Quem aqui evangeliza nas ruas? Talvez a questão seja essa. Então, por favor, quem evangeliza nas ruas, levanta as mãos. Pronto. Então, eu quero um que eu não conheça, não converse muito, para não parecer que eu combinei. Cadê o... Levanta a mão aí. Por que vocês abaixam tanta rapidez, rapaz? Pronto, eu vou para essa senhora que tem um dos sorrisos mais bonitos do reino de Deus. Mas não precisa ficar com vergonha não. Quando você está evangelizando na rua, a pessoa entendeu a mensagem, a pessoa diz que acredita que Jesus é o Filho de Deus, não é assim? Mas geralmente elas dizem na sua boca: eu não estou preparado. Eu não estou preparado. Meu Deus do céu. Aí fora do Brasil, eu não estou preparado. No Brasil, eu não estou preparado. No Japão, não estou preparado. As pessoas querem estar preparadas para nascerem de novo. Nunca vão nascer de novo enquanto pensarem isso. Por quê? Vamos lá. Um sujeito está preso. Está preso. Aí você chega lá na prisão e diz assim: confesse que você está preso. Ele vai olhar para você, ele já está lá preso. Então, você vai pedir para o pecador confessar que ele é pecador. Para quê? Para condenar? Agora, se você chega para o preso e diz assim: confesse que você está liberto. Ele vai dizer o quê? Eu não estou livre, eu estou preso. Não é assim? Então, ele vai falar aquilo que ele está vendo. Mas no reino espiritual é diferente.
O sujeito está lá morto espiritualmente. Você chega para ele e diz assim: confesse que Jesus é o seu Senhor. Aí ele vai dizer: mas ele não é o meu Senhor. Eu sei disso, você está dizendo. Mas confesse que ele é o seu Senhor. Você crê no coração que ele é o Filho de Deus? Creio. Você ama Jesus? Amo. Alguém aqui já perguntou se no mundo lá fora, se a pessoa ama Jesus? E ele disse: eu não amo. Alguém já aconteceu isso? Geralmente diz: amo. Não é assim? Agora você diz: confessa ele como Senhor. Ele: como assim como Senhor? Eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou me prostituindo, eu estou... Ah, pastor, o senhor está comparando bebida e cigarro com prostituição? Eu não. Alguém que pensou isso. Eu só estou dando exemplos aqui práticos de pessoas que estão fazendo algo que trazem malefícios, trazem consequências para os seus corpos. E aí você diz para ele: sim, mas confessando Jesus como Senhor, você será salvo. E ele vai pensar: eu não estou preparado, eu não estou conseguindo me libertar dessas coisas aí. Não, você não entendeu. A Bíblia não diz que você precisa deixar de fumar, deixar de beber, deixar de prostituir para ser salvo. Amém. Segura as pedras aí. É isso mesmo. A Bíblia não diz isso. Para ser salvo, não. Para continuar salvo, tudo bem. Eu concordo com você e com a palavra de Deus. Nós vamos ver isso, que é o terceiro tipo de confissão. Mas para ser salvo, a Bíblia diz que precisa fazer o quê? Crer com o coração e confessar. Confessar Jesus como Senhor. Guarde bem isso, porque tem pessoas que chegam nas igrejas, pessoas lá fora, que estamos evangelizando, e diz: eu não estou preparado. Aí você diz: eu sei. Por isso você precisa confessar Jesus como Senhor, porque o Espírito Santo vai habitar dentro do seu coração, e Ele dentro do seu coração vai lhe dar forças, vai lhe preparar. Mas enquanto você não confessar, você nunca vai estar preparado. Isso é cristianismo. O que for fora disso é religião. O que for fora disso é os homens tentando fazer obras para chegar aos céus. Não vai acontecer isso. Jesus já fez, já está consumado. Então, o segundo tipo de confissão é a confissão do pecador na nova aliança. A confissão do pecador na nova aliança. Uma aliança feita com o sangue de Jesus. Qual é a confissão que o pecador precisa fazer? Jesus, eu creio que você é o meu Senhor. É isso mesmo. Pastor, não fale você. Tá bom. Jesus, o Senhor é o meu Senhor. Mas eu posso falar você, eu e ele, você deixa? Mas você pode chamar de Senhor. Eu chamo de você porque Ele deu essa intimidade, amém? Um dia eu estava sentado escutando isso, e eu dizia: como é que eles chamam você? Eu ficava escandalizado. Você que está me assistindo, quando nós falamos você com Jesus, é porque Ele é meu irmão mais velho. Eu tenho 2 irmãos naturais, eu não chamo os 2 toda hora de Senhor, né? Nunca eu chamo, na realidade. Mas Jesus, eu chamo de Senhor, eu chamo de você, e Ele me entende, amém? Fica tranquilo. Mas essa é a confissão do pecador na nova aliança. Confessou? Está salvo. O terceiro tipo de confissão, qual é? Vamos lá, abra por favor a sua Bíblia. Em 1 João, amo esse texto. 1 João capítulo 1. Versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deixa eu procurar um texto aqui para lhe ajudar a explicar isso aqui. Vá para o capítulo 3 da mesma carta, porque você vai entender por que ele está ensinando aquilo ali. Capítulo 3, versículo 19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos
3,19. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Diga comigo, coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Olhe um pouco aqui para mim. Terceiro tipo de confissão na Bíblia é a confissão dos pecados dos crentes. E pastor, e crente peca, pastor? Eu gostaria muito de dizer para você que não. Quem aqui é crente? Eu gostaria muito de dizer para você que não, a começar por mim. Amados, calma. Prostituição, assassinato, roubo, né? Palavrão. Isso aí não é nem para mencionar mais entre vós, a palavra de Deus diz. Mas não fique escandalizado, o seu pastor, estou no dia 10 de outubro de 2019, até a minha ida para a glória, eu vou cometer pecados. Por favor, ninguém se desvie por conta disso. Mas a Bíblia deu uma solução. Ela disse: se eu confessar os meus pecados, o sangue de Jesus me lava, me limpa, me deixa puro novamente. Fique feliz por mim, fique. Uau! Agora fique feliz por você agora. Glória a Deus. Aleluia. Amado, é o terceiro tipo de confissão. Não se desvie porque você pecou. Se você vindo para a igreja, estudando a palavra, em congregando com os irmãos, ainda assim pecou, imagine se você for lá para fora e ficar sem a ajuda dos irmãos, e da palavra, e do Senhor, e da congregação. Quando acontecer, se acontecer, de você pecar, corre para a igreja. Não precisa sair falando para ninguém não, mas vem aqui, pede perdão a Deus, levanta os braços, louva o Senhor, dá uma carreira, dá uma gargalhada. Satanás vai ficar enlouquecido, porque ele não vai saber o que faz na tua vida. Enquanto ele botar pressão em você, e você correr da igreja, ele já sabe o caminho. Ele já sabe a fórmula, é só botar pressão. Mas no dia que ele botar pressão em você, e você louvar, botar pressão em você evangelizar, botar pressão em você abençoar a vida de outras pessoas financeiramente, botar pressão em você semear na igreja também financeiramente, ele vai ficar sem saber o que fazer, porque qualquer coisa que ele lhe espreme, sai uma atitude da palavra. Uau! Mas se você errar, confesse, o sangue limpa. Pastor, é tão simples assim. Simples? Não foi eu e nem você que precisou sofrer, ser chicoteado, ser torturado, ser crucificado, ser separado de Deus, transpirar gotas de sangue. Não foi fácil não, irmãos, foi muito difícil. Agora louvado seja Deus, que foi difícil para Jesus, mas para mim, para você, é de graça. Uau! Não, você pode já dar umas 3 gargalhadas com isso. Pode. Uau! Peso está saindo do ombro de pessoas aqui, peso. Pensamento de condenação. E por que o apóstolo João ensinou esse tipo de confissão? Porque ele ensinou aqui no capítulo 3, que se o nosso coração não nos acusar, primeiro ele ensinou que se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração. O que ele está querendo dizer com isso? Que Deus, ele não vai lhe acusar. Acusação não é ministério de Deus, nem do Espírito Santo, nem do crente. Acusação é ministério do diabo. Então seja um advogado auxiliar de Jesus, e não do diabo. Algumas pessoas dizem assim, tem gente que lembra aquela brincadeira que quando o diabo não pode vir, ele manda um secretário, né? Não seja secretário do diabo para acusar pessoas, condenar pessoas, apontar o dedo na cara de pessoas, a não ser se for para abençoar. Aí você pode apontar o dedo e dizer assim, você é uma bênção, Deus lhe chamou, tome posse do que Deus lhe deu. Aí você pode apontar, mas não para condenar.
Ele já falou, mas por que o apóstolo João falou sobre isso? Porque se o nosso coração não nos acusar, uau, tudo, diga comigo tudo. Tudo que você pedir a Deus, em nome de Jesus, que estiver de acordo com a palavra de Deus, Ele já deu. Uau! Então o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele está lhe instruindo a como a sua fé vai continuar tendo resultado aqui na terra. Toda vez que você crê com o coração, sem duvidar, tem que crer com o coração. Fé começa no coração. Você ouve a palavra de Deus, passa por esses dois ouvidos aqui. Se você for surdo, você pode ler os lábios, ou alguém orar por você, ver os sinais, mas a mensagem você está ouvindo. Está indo para o cérebro. Mas aqui, a fé ainda não está acontecendo. Mas dos pensamentos, diga comigo, pensamentos. Quando nossos pensamentos são renovados pela palavra, esses pensamentos, eles são sementes que vão entrar no coração. Então, se forem os pensamentos corretos, diga comigo, pensamentos corretos. Diga comigo, pensamentos positivos. Quando os pensamentos são corretos, que forem para o coração, uau! Isso vai influenciar a sua fé. E quando esses pensamentos forem a palavra de Deus, já é a própria substância da fé. A palavra de Deus é viva, é espírito vivo. E desce para o seu coração. E o seu coração vai se apresentar diante de Deus. E de acordo com o que Deus já falou, você vai dizer, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é meu Jeová Jireh. Eu creio nisso. E eu recebo a minha provisão. Então provisão vai chegar. Senhor, a tua palavra diz que Jesus me salvou. Eu creio nisso. Você concordou com a palavra. Então, o poder da palavra vai lhe salvar. Toda vez que eu e você, ou eu ou você, entrarmos em concordância com a palavra de Deus, aquilo que estiver prometido na palavra de Deus, já tem poder suficiente para transformar as circunstâncias das nossas vidas. Por isso o apóstolo João não queria você se sentindo condenado, porque pecou ontem, antes de ontem, hoje de manhã, ou há 5 minutos. Quantos minutos? 58 minutos atrás, que começou o culto. Ah, pastor, mas eu pequei no meio do culto. Então pede perdão logo aí caladinho, está tudo certo. Mas não deixa de receber aquilo que Deus planejou para intervir na sua vida essa noite. Só vai acontecer se o seu coração não estiver lhe condenando. Então deixa o sangue de Jesus te lavar. Ai, tanto peso está saindo das costas das pessoas, que está sendo até difícil para partir para o quarto tipo de confissão. O Senhor está falando comigo que pessoas aqui estão ficando leves. Uau! Não, porque pastor, em 1999, numa segunda-feira, às 3 horas da tarde, o sujeito se lembra até o dia e a hora. Eu falei algo que eu não deveria. Só está na sua cabeça, na de Satanás. E talvez na cabeça da pessoa que ouviu. Mas na de Deus não está não. Ele já lançou no mar do esquecimento, nas profundezas. Quando ele fez isso? Quando você confessou Jesus como Senhor. Ah, pastor, eu já era crente. Então foi quando você confessou e se arrependeu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu devo fazer esse terceiro tipo de confissão? A confissão de pecados do crente. Quando eu devo fazer isso? Amado, seja sábio. Pecou, já pede perdão imediatamente. Ah, mas eu não tenho que sentir assim, uma vontade, sentimento. Teve um homem que depois que pecou, Deus disse, Adão, onde estás? Ele ouviu, teve medo e se escondeu. Se você for viver por sentimento, você vai se esconder de Deus. Porque você não vai sentir que você está limpo. Você não vai sentir que você está salvo. Você não vai sentir que você é um homem de fé. Por quê? As circunstâncias estão lá. Você errou. E Satanás vai estar lá lhe acusando. No pensamento lhe acusando. E ele não acusa você. Não, ele acusa assim. Eu não podia ter feito isso. Aí o sujeito faz. Eu não podia ter feito isso. Aí Satanás fica com aquela risada. Está rindo por enquanto. Mas deixa a palavra de Deus chegar.
Quando chega, ele chora. Aleluia. Aleluia. Você pode não estar sentindo, porque não deu nem tempo dos sentimentos serem equilibrados novamente. Mas pede perdão logo, que o sangue de Jesus vai te lavar. Aí os sentimentos depois vão entrar em linha com a palavra de Deus. Assim também é para perdoar as pessoas. Pastor, eu não estou sentindo vontade de perdoar. E daí? Perdoa, que depois de um tempo os teus sentimentos vão ser alinhados à palavra de Deus. Mas se não for ainda, você já perdoou. Eu queria ver se as pessoas tivessem realmente certeza que Jesus está voltando a qualquer momento, e eu dissesse, se não perdoar, não sobe. É porque as pessoas creem e não creem. Creem, mas creem que vai demorar. Creem, mas creem que vai demorar. Se vivêssemos a expectativa do início da igreja de Atos, uma expectativa que Jesus ia voltar a qualquer momento, a gente ia perdoar muito mais rápido, viu? Então a expectativa tem que mudar. Pensamentos corretos. Qual é o pensamento? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ei, eita! Não é ainda não. Jesus vai voltar. Aleluia. Uma corneta só e o sujeito já quer saber se é o músico ou se é os anjos. Aleluia. Essa expectativa que a gente tem que estar. Diga comigo, Jesus está voltando. Uau. Então, se você não aceitou ainda Ele como Senhor, corra para aceitar, que Ele está de braços abertos. Então, o primeiro tipo de confissão é a confissão da antiga aliança, a confissão do judeu. O segundo tipo é a confissão do pecador na nova aliança. Confessou Jesus como Senhor, é salvo. O maior milagre que poderia acontecer: um Deus habitar dentro do homem. Salvação. Terceiro tipo de confissão, a confissão dos pecados de crentes. É a que deve ser menos praticada, a origem do problema. Não peca, irmão. Não pequeis, está escrito. Se está escrito, então pode você não pecar. Pastor, mas eu fui ensinado que todo dia eu peco. Mostre isso na palavra de Deus. Não tem isso. Diz, não pequeis. Ah, pastor, eu fui ensinado assim, como é que eu vou tirar isso da minha cabeça? Eu sou pecador, é por isso que você pensa que peca todo dia. Enquanto você pensar que é pecador, você vai pecar todo dia. Mas no dia que você descobrir que você deixou de ser pecador quando virou filho de Deus, é um filho de Deus que às vezes peca, e não alguém que tem a natureza de produzir pecado toda hora. Quando pensamos corretamente, diga comigo, pensar corretamente. Diga comigo de novo. Pensar corretamente. Quando eu penso que eu sou filho de Deus, eu vou querer imitar Ele, amado. E às vezes eu vou pecar. Ah, pastor, mas vai ser muitas vezes. Eu prefiro ter expectativa, vai ser raro. Quando a gente tem expectativa que é raro, você ainda peca? Quanto mais acreditando que vai ser muitas vezes. Eu vou acreditar que são muitas vezes, eu vou andar na palavra. A grande maioria das vezes eu vou andar na palavra. Joãozinho, levanta e ora. Joãozinho não levanta, pecou. Pastor, você entendeu porque é mais complicado na nova aliança? A nova aliança é mais rigorosa do que a antiga. A antiga dizia, se adulterais com a mulher do próximo. A nova diz, se olhar e desejar, já adulterou. As pessoas acham, nova aliança é da graça, é na graça. A graça de Deus, a dispensação da graça de Deus é tão mais rigorosa que tiveram duas pessoas, se eu não me engano, Ananias e Safira, na igreja de Atos, venderam um terreno, deram metade para a igreja. Era melhor que não tivesse vendido. Deu metade para a igreja, dizendo que era tudo. Não era melhor dar metade, dizendo, olhe, apóstolo Pedro, eu estou dando só a metade, viu? Só tão simples. Mas não, estou dando tudo. Mentiu. Na graça é tão rigoroso que morreu rápido. Por quê? Porque a glória de Deus estava em manifestação naquele lugar. Não estou pregando medo para você não, viu? Porque eu creio que você não vai estar mentindo por aí. Mas é rigorosa a glória de Deus. Quando a manifestação da glória de Deus acontece, vem juízo. E não é culpa de Deus não, viu? Ah, foi Deus que matou. Deus não, o pecado matou. A glória de Deus traz juízo, a manifestação. Por isso, amado, com esse temor, a gente se arrepende rápido. É que as pessoas não têm nem mais temor. As pessoas estão sem temor. Lá fora, aqui não, viu?
Você que está me assistindo também não. É bem longe. Não tem mais temor de Deus, não. As pessoas antigamente, muitos, não se suicidavam porque tinha temor de Deus. Aí agora, como não tem temor, muitos acham que é uma solução. Mas eu não estou trazendo aqui condenação para quem fez isso, amém? Porque alguns estudiosos, inclusive da palavra afirmam que tem pessoas que estão numa situação mental tão, eu vou usar essa palavra, tão dura, tão difícil, que nem estão mais raciocinando com a consciência clara. Então deixa que Deus vai julgar, amém? Mas o fato é que tem que haver temor. Qual é o temor? Não perder a salvação, não perder a vida eterna. Um temor santo. Isso vai nos levar a praticar rapidamente a necessidade de sermos lavados pelo sangue de Jesus, se viermos a pecar. E agora, depois de todo esse tempo, vamos entrar no tema central da ministração de hoje. Uau. Fica tranquilo que, se não der tempo, a gente continue outra ministração. Mas precisamos entender o que verdadeiramente é a salvação. É quando você confessa Jesus como Senhor, só isso. É a confissão de um pecado, o pecado de rejeitar Jesus. Esse pecado não tem perdão. A Bíblia diz que pecar contra o Espírito não tem perdão. Qual é o pecado contra o Espírito? O Espírito Santo está falando e a pessoa rejeitando. O que é que o Espírito Santo está falando? Jesus, Ele é o Senhor. Não há outro nome acima desse nome, nos céus, na terra ou debaixo da terra. Deus exaltou esse nome e devemos adorar. Aleluia. Aleluia. Se você rejeita esse nome, você está pecando contra o Espírito Santo. Não rejeitemos. Reconhecemos Ele como Senhor. É tão simples. E vem salvação. E os outros pecados, pastor? A partir do momento que você for salvo, que o Espírito Santo habitar dentro de você, você vai amadurecer. E à medida, gradativamente, cada um na sua velocidade, gradativamente, você vai deixar de ter alguns comportamentos que antes era natural. Era natural para você chamar palavrão, era natural para você xingar os outros, mas algo mudou e você começa a perceber um desejo diferente, um desejo de abençoar, um desejo de perdoar. É gradativamente, alguns mais rápido, outros mais lento, mas a salvação já chegou. Qual é o quarto tipo da confissão? Uau, essa confissão precisa ser praticada pelos crentes. Essa confissão precisa. Abra por favor em Marcos capítulo 11. Aleluia, estamos na terceira parte da ministração. Você aguenta uns minutinhos mais? Aleluia. Marcos capítulo 11. Vamos começar pelo versículo 12. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, diga comigo, disse Jesus. Foi um bom ensaio, diga comigo, disse Jesus. É crente mesmo. Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, preste bem atenção quando Jesus falar: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Amém. O que é que esse nome Deus provoca em você, hein? O que é que esse nome ter fé, essa expressão ter fé em Deus provoca em você? Expectativa? Esperança? Alegria?
Tende fé em Deus, versículo 23. Porque em verdade, por que eu devo ter fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém, tem alguém aqui? Amém. Tem alguém aqui nessa sala, grande salão aqui? Amém. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha um pouquinho aqui para mim. Espera aí. Jesus falar para uma figueira, eu até aceito, faço. Mas alguém, qualquer pessoa falar para uma montanha, tem alguns princípios aqui que precisamos observar. Essa expressão tende fé em Deus aponta para algo que aconteceu antes deste momento aqui. Tende fé em Deus. Alguns estudiosos afirmam que, se for mergulhar no grego, dentro desse contexto, esse ter fé em Deus está falando ter a mesma fé que Deus tem, ou ter uma fé do tipo da fé que Deus tem. Amém. Silêncio na congregação. Pastor, eu ter fé eu até aceito, mas eu ter fé a mesma fé que Deus, eu não estou falando a mesma fé que Deus. Preste bem atenção. Eu estou falando o mesmo tipo de fé. Porque você há de convir que a fé que eu ou você temos é menor. Amém? É menor do que a fé que Deus tem. Qual é a fé que Deus tem? Abra, por favor, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Versículo 3. Diz assim: disse Deus. Se lembra que disse Jesus lá? Diga comigo. Em Marcos, Jesus disse. Em Gênesis, Deus disse. Disse Deus: haja luz, e houve o quê? Luz. Mas ele disse: haja luz. Era para ver o quê? Luz. Lógico. Você duvida que quando Deus fala acontece? Quem aqui duvida que quando Deus fala acontece? Ninguém. A fé que Deus tem é bem simples. Quando Ele fala acontece. Vá, por favor, para Hebreus. Hebreus. Capítulo 11, versículo 3. Diz assim: pela fé entendemos, ou seja, só uma maneira de você entender é pela fé. Pela fé entendemos o quê? Que o universo foi, ou que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha um pouco aqui para mim. Se você for estudar Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, você vai perceber que, exceto o homem, tudo que Deus criou, Ele criou falando. Exceto o homem ele quis colocar as mãos na massa ou no pó da terra, mas toda a criação Ele falava e acontecia. Em Hebreus fala novamente que todo o universo, imagine Deus criando as estrelas, o sol, a lua, os planetas. Uau! Deus criando, falando. Essa é a fé que Deus tem. Só que Deus é tão maravilhoso. Diga comigo: Deus é bom. Diga comigo: Deus é muito bom. Uau! Que o que Ele tem, Ele gosta de repartir. Uau! Abra, por favor, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Aleluia. Você está sendo abençoado?
Versículo 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, diga comigo, acesso, pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Diga comigo, acesso à graça de Deus vem pela fé. Vá para o capítulo 12. Versículo 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Vocês que estão no Verbo da Vida Jabotão, e eu também. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Diga comigo, há uma medida da fé que Deus me deu. Hoje não vamos falar, porque não vai dar tempo, de como fazemos para essa medida de fé crescer. Mas o fato que Deus, Ele tem um tipo de fé, o mesmo tipo de fé que Jesus tinha quando andou aqui na terra, e o mesmo tipo de fé que Ele repartiu uma medida para você. Meu Deus. Quem aqui recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Quando você recebeu, nesse mesmo momento que você confessou, Ele repartiu a medida de fé. Uau, meu Deus. E Jesus disse: se alguém que tiver fé, a fé do tipo de Deus, a fé que Ele repartiu, se alguém disser a essa montanha: ergue-te e lança no mar, não duvidando, mas crendo em seu coração, não duvidando no coração, mas crendo que será como se diz, assim será com a montanha. Eu não sei qual é a montanha que está te atrapalhando, amado. Eu sei que Deus já lhe deu uma medida de fé para você transportar essa montanha. Primeiro tipo de confissão que libera a fé na Bíblia é a confissão dos pecados do povo judeu. Segundo tipo de confissão é a confissão do pecador na nova aliança. Confessou Jesus como Senhor. A confissão do judeu não salvava, só apontava para ele a necessidade de receber Jesus. A confissão do pecador em Jesus, inclusive se for judeu, é salvo. O sujeito é crente. Qual é o terceiro tipo de confissão? A confissão dos pecados do crente. Ele é lavado pela palavra. E qual o quarto tipo de confissão? É a confissão de fé do crente. Diga comigo, confissão de fé. Diga comigo, eu creio, por isso eu falo. Eu vou pedir ao grupo louvor que vá subindo aqui. Abra, por favor, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Você que ainda não aceitou Jesus, vá se preparando. Você que já aceitou, vá se preparando. Que Deus ainda não acabou o que Ele tem para hoje à noite. Uau. 2 Coríntios capítulo 4. Você está sendo abençoado com a palavra? Amém. Então isso eu vou ficar um pouco feliz. Mas se o amém for mais alto, eu vou ficar mais feliz. Você está sendo abençoado com a palavra? Amém. Uau. Eu estou. 2 Coríntios 4, versículo 13, diz assim. Vamos ler juntos ali na projeção. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Diga comigo, espírito da fé. Diga comigo, espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Guarde bem isso, que vamos mergulhar nisso, ou eu, outro pregador, vamos mergulhar nisso em outras ministrações. Mas o fato é que há um espírito da fé. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que aqui está sendo destacado como Espírito da fé. Quando você se move nesse Espírito da fé, crendo com o coração e falando, coisas vão acontecer. Aleluia. Em outro momento alguém vai trazer, ou eu vou trazer, sobre
precisamos pensar da maneira correta, para crermos da maneira correta, para falarmos da maneira correta, porque aquilo que você falar irá influenciar a sua vida. Aquilo que eu falar vai influenciar o meu futuro. A minha fé vai trazer o meu futuro à existência no meu presente. A minha fé não pode mudar o meu passado, mas a minha fé pode mudar o futuro. Qual fé que eu tenho? A que Deus repartiu. Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar uma música, e eu gostaria que você participasse dessa música. Não deixe o grupo de louvor cantar sozinho. E depois dessa música nós vamos convidar pessoas que queiram receber Jesus como Senhor. E haverá uma festa nos céus e aqui na terra. Lembre-se, o que você quer ver, está na hora de falar. O que você quer ver na sua vida, está na hora de dizer. Porque Deus, o próprio Deus, vai trazer a existência. Aleluia. Nós cremos, amém.